Nós vamos abordar nesse vídeo o que é a capacidade máxima do câmbio, né? Que às vezes na Shimano vem lá 45D, vem com o número colocado, e na SRAM vem lá com médio ou alto. Bom, a capacidade máxima de um câmbio, que é expressada às vezes em dentes na Shimano, 45D, 38D, assim por diante, e no SRAM eles falam em alto ou médio, nada mais é do que a capacidade do braço aqui de armazenar a corrente para que você possa ter amplitude de coroas na troca de coroas. Então, basicamente o que é? É o tamanho do braço aqui. Tá? Quanto maior esse braço, às vezes maior as coroas aqui, as polias do braço, você armazena mais corrente para manter a corrente tensionada. Quando você usa coroas grandes, o braço é colocado para frente, sobrando mais corrente para as coroas. Quando você usa coroas pequenas, como está o caso aqui agora, o braço recolhe, fazendo com que essa corrente fique aqui para baixo. A ideia é manter sempre tensionado para que a corrente não caia e ao mesmo tempo tenha corrente suficiente para você usar as coroas grandes. Como esse número é calculado? Esse número é calculado pela a soma das diferenças, ou a soma da média das coroas que você vai usar atrás e na frente. Como você faz isso? 34 para 11, que é bem comum. Subtrai, você vai ter 23 dentes. Na frente, 22 para 44, que é o comum quando você usa reduzido. 22. 22 na frente com 23 atrás, você tem a soma 45D. Então, isso indica que usando esse sistema, você precisa de um câmbio com um número guia. Isso, na verdade, é um número guia, não é um absoluto. Com 45D, que ele vai te dar essa amplitude, ele vai conseguir armazenar corrente para você trabalhar com todas essas coroas na frente e atrás. No entanto, tem gente que aí faz adaptações, como eu mesmo fiz aqui, colocando o ECOG nesse cassete, ou o pessoal às vezes troca a coroa maior da frente, coloca um 48 ali também para ter mais força para quando pegar um estradão, né, para poder ter desenvolver mais velocidade. Se você fizer a soma 48 para 22 na frente, você vai subir já 2 dentes na média, você já iria para um sistema de 47 dentes. Se você colocar uma coroa aqui atrás que vai para 36, já fazendo essa média, sobe mais um dente e assim por diante. Então não posso usar mais o câmbio lá 45D, não vai funcionar. Não, ele vai funcionar, porque isso daí é uma média. O que acontece é que talvez na hora de você fazer o dimensionamento da corrente, os extremos, ou seja, se você cruzar a corrente, usar o coroão atrás, com a coroa grande adaptada na frente, você vai passar do limite da capacidade do câmbio armazenar. E o outro lado é o contrário. Se você dimensionar a corrente para essas coroas maiores e depois cruzar a corrente no sistema lá 22 para 11 atrás, e a corrente está sobrando, vai sobrar folga aqui. Tá? Então, o câmbio vai funcionar. O que acontece é que se você extrapolar esse número, né, se você fizer adaptações no seu sistema e precisar dimensionar a corrente para mais, você tem o efeito colateral de ter folga aqui. Se você dimensionar a corrente para evitar essa folga, para não cair a corrente, né, porque o que acontece quando sobra aqui, ela poder cair no pé de vela. Se você fizer o contrário, dimensionar a corrente mais fechada, para evitar isso, para que quando você tiver, como está o meu aqui agora, ainda ele está puxando aqui atrás, porque se ele vier tudo para trás e bater e parar de puxar, vai sobrar folga. Se você dimensionar a corrente para que não haja essa folga aqui, você tem que evitar a corrente cruzada na coroa maior com a coroa maior da frente, porque daí vai faltar a corrente e aí pode puxar o câmbio um pouco, entortar o câmbio, aí é um problema. Então, mas o câmbio funciona. O que acontece é que se você sair do escopo do câmbio, você vai ter um efeito colateral. Você tem que decidir o que você vai querer evitar.
corrente batendo quando está nas menores, ou corrente forçando o câmbio quando o câmbio está nas coroas maiores, se caso você cruzar, ou se não, você não cruza corrente, deixa ele um pouquinho mais fechado. Como você vê isso na prática na bicicleta? Tá? É colocar na coroa menor e ver se ainda está sobrando, está tensionando. Se você vai para o contrário, coloca na maior com a maior, coloca na maior que você tem, tá? E ainda vê se o câmbio tem essa sobrinha aqui, que ele pode ser ainda puxado um pouquinho mais. Se ele tiver essa sobrinha em cima e embaixo, ele está dentro do escopo. Se ele estiver fora do escopo, você precisa ver o que é menos pior para você. Né? Se você nunca vai cruzar a corrente das maiores e manter tensionado, ou se você quer evitar esse problema e deixar a corrente sobrar quando você cruzar, botar menor e menor, se for o caso. Tá? E aí pode sobrar a corrente aqui, e aí quando você está descendo principalmente, a corrente fica balançando para baixo, e aí ela pode soltar aqui e cair fora do pé de vela. Tá? São esses efeitos colaterais, mas que o câmbio funciona, ele vai funcionar da mesma maneira. Tá? Então é isso, esse número, capacidade máxima do câmbio, é para você saber se o câmbio vai poder trabalhar com coroas grandes ou coroas médias. Né? Porque se você pegar um câmbio lá, que a capacidade é 38, querer colocar ele onde você tem a amplitude está dando acima de 40, aí não vai dar certo mesmo, vai ter muito mais problema. Tá? Então, geralmente, números acima de 40, né, quando você faz a sua média ali, a soma das subtrações, se der 40, você tem que ir atrás de um câmbio, ou 45D, ou nessa turma dos 40 alguma coisa, ou se for SRAM, no alto. Se você trabalhar com uma bicicleta, uma transmissão mais pesada, né, como o downhill principalmente, você não precisa um câmbio com grande capacidade. Você pode trabalhar com uma capacidade menor, que basicamente ele vai diminuir aqui o tamanho do braço. Isso para downhill é interessante. O braço mais curto evita pegar em pedra e assim por diante, e a corrente fica bem tensionada. Tá? Então é isso, o que é a capacidade máxima do câmbio, como você calcular e como você vê na prática se ele está dentro do escopo ou não. Tá bom? É isso aí.